tem que andar com um playback, todo mundo com o mesmo playback, né? Trazer todo o culto, mesmo playback. Então, se você ainda não tem esse playback hoje, aleluia, você vai ter que pegar esse playback hoje aqui, querendo ou não. Glória Você vai a ter Deus. que pegar. É o playback do aleluia e glória a Deus, amém? Glória a Deus, aleluia. Tem que trazer ele para o culto todo dia. E tem que usar ele todo dia. Na hora que eu falar, solta o playback, aí você, glória a Deus, aleluia. Tem que usar esse playback. Diga para o seu irmão aí, tem que usar o playback do glória a Deus e aleluia. Fala assim, é todo culto, irmão. Fala assim, esse playback não é para ficar na gaveta. É para usar. Glória a Deus, Aleluia. aleluia, Jesus. Quem está com o playback aí? Quem está com o playback aí? Solta aí, irmão! E os batizados tem outro, né? Que é um mistério. Aleluia! Batizado com o Espírito Santo tem outro playback e aí não dá para você imitar não, porque o negócio é mistério. É mistério. Bom? 1 Reis capítulo 20, versículo 23, diz assim a palavra. Os oficiais do rei Ben-Hadad disseram a ele, olha, só para esclarecimento, vai ser diferente a tradução, a minha linguagem de hoje, mas é isso aí mesmo que está na sua Bíblia, em 1 Reis, capítulo 20, 23. Vou ler de novo. Os oficiais do rei Ben-Hadad disseram a ele, os deuses dos israelitas são deuses das montanhas. E foi por isso que os israelitas foram mais fortes do que nós. Mas se lutarmos contra eles em lugares planos, seremos mais fortes do que eles. Portanto, faça o seguinte: tire os 32 reis do comando e ponha capitães no lugar deles. Depois, forme um exército tão grande como aquele que o Senhor perdeu, e com o mesmo número de cavalos e carros. Nós lutaremos contra os israelitas nos lugares planos, e certamente seremos mais fortes do que eles. Só até aqui. Curve tua cabeça, vamos orar. Ore comigo. Querido Deus, em nome de Jesus Cristo, permanecemos em tua maravilhosa e poderosa presença, que é de fato e de verdade a razão de estarmos aqui. Senhor, eu não conheço a vida de ninguém aqui como o Senhor conhece, só o Senhor conhece. Mas acredito, Senhor, que cada um tem algo que precisa ser solucionado, tem uma área que precisa ser abençoada, porque, Senhor, nós não somos autossuficientes, e por não sermos autossuficientes, nós sempre dependemos de suprir alguma área da nossa vida. E nesta consciência chegamos diante de Ti, sabendo que o Senhor Deus Todo-Poderoso tem aquilo que cada um de nós precisamos. E o Senhor pode ver a necessidade individual de cada pessoa, porque o Senhor Deus é o Deus onisciente, que sabe de todas as coisas. Sendo assim, Deus opera agora na área de cada um, na vida de cada pessoa, aquele que está intercedendo pela família, pelo amigo, pela amiga, por alguém, Senhor, por si mesmo, se é área física, espiritual, sentimental, seja a área que for, meu Deus, para a glória do teu nome, ó Pai, opera o teu milagre nessa noite. Ensina-nos através da tua palavra, Senhor, a nos fortalecer no Senhor e dá-nos vitória, para que haja testemunho que glorifique o teu nome na tua casa, e o nosso inimigo seja envergonhado e o teu nome é engrandecido, Senhor.
Nós repreendemos todo mal em nome de Jesus. Jesus, meu Deus. E te peço agora, Senhor, põe anjos aqui, anjos guerreiros, lá na porta do altar ao nosso redor. Em nome de Jesus. Pois oramos em nome de Jesus. Diga amém, igreja. Amém. Pode sentar. Glória a Deus. Aleluia. Irmãos, aqui nesse texto sagrado, nós aprendemos muitas coisas, não dá para falar todas, mas vamos falar alguma coisa aqui. E o título que eu dei esta mensagem é O Deus de Todas as Situações. Glória a Deus. Quem pode dizer glória a Deus? Todas as situações, não é apenas algumas, mas todas as situações. E aqui eu quero analisar rapidamente com vocês 3 situações aqui. E uma delas nós, de início, vemos claramente aqui, uma dessas situações, é que encontramos aqui o povo subestimando o Deus de Israel, que é o nosso Deus. Os inimigos do povo cometeram um sério erro de cálculo, assim como muitos têm cometido nos nossos dias também erro, achando que Deus trabalha em uma área, mas não trabalha em outra. Enfim, algumas pessoas determinando ou querendo isto fazer, de Deus agir assim ou assado, mas Deus é Deus que age, Ele como único Deus, de acordo com o que Ele quer. E Ele atinge todas as áreas são possíveis a Deus. Não tem uma área na sua vida, na minha vida, em nossas vidas, que Ele não possa atingir. Não tem um lugar onde Ele não possa ir. Não existe alguém que possa dizer para Deus, olha, aqui o Senhor não pode. Isso tem para mim, para você, essas limitações tem para nós, mas para Deus não. E aqui nós vemos nessa história, claramente, o povo subestimando o Deus de Israel. Quando eles disseram, os deuses dos israelitas são deuses das montanhas. Por quê? Porque se você for ler a história, pegando um pouquinho antes do capítulo inicial, você vai ver que já tinha acontecido uma batalha. E bem Haddad, esse rei que foi contra o rei Acabe, que era o rei de Israel na ocasião, ele pegou 32 reis e fez um exército de um número, irmãos, incalculável. Para você ter uma ideia, diz a história que o número dos soldados que estavam ali para pelejar contra Israel, guarda isso, era tão grande que eles disseram assim: o número que temos de soldados é tão superior que se cada um destes soldados forem lá em Israel e pegar um punhado de terra, não sobra cidade. Coisa, né? Meu Deus, né? Mas é exatamente isso que eles disseram. Eu li isso, investiguei. Então era um número incontável de inimigos. E é assim que o inimigo age. Ele sempre age covardemente. Ele só vem contra o povo de Deus com um exército superior, em maior número. Quando ele investe contra um servo de Deus, a investida do inimigo, eu estou falando isso para você ficar com medo, mas para ter ciência e se aproximar de Deus. Quando ele investe pesado. E eu estou dizendo isso porque nós precisamos também investir na nossa vida espiritual pesado. Nós precisamos dedicar mais do que temos nos dedicado a Deus. Amém. Para vencer o inimigo. Senão, nós perderemos a batalha. Porque não é somente por dizer eu sou servo de Deus, ou levantar a mão e dizer eu sou do Senhor, que eu vou ganhar a peleja. Eu tenho que pagar um preço. Eu tenho que ter uma vida no altar. Eu tenho que
submeter à vontade de Deus. Eu tenho que ser aquilo que eu digo que sou. E sendo, então, eu tenho a proteção de Deus. E o número do inimigo que vier contra mim, esse número não vai significar vitória. Por quê? Porque Deus estará comigo na peleja. E eles foram na primeira investida contra Acabe e o seu exército. Você sabe quantos que eram, aproximadamente? Os que sobraram do povo de Israel? Diz a história, 7.000. Hein? 7.000. 7.000 contra um exército que não dava para contar. Que só de rei tinha 32. Imagina. Fala para o seu irmão aí, mas quando a mão de Deus está com você, velho. Não tem para o inimigo. Diga, não tem. Glória a Deus, aleluia. 7.000. Lendo os capítulos anteriores, você irá constatar que foram aqueles 7.000 que Deus falou para Elias lá na caverna, quando ele disse assim: Senhor, lembra dessa história? Mataram os teus profetas e somente eu fiquei. O Senhor disse: não, Elias, ainda tem 7.000 que não dobraram os seus joelhos a Você está pensando que está só, mas não, meu filho, você não está só. Além de Deus e os seus anjos, tem outras pessoas que estão intercedendo pela sua vida. A intercessão forte pela sua vida. Por quê? Porque nós somos igreja, templo do Senhor, membros do mesmo corpo e queremos a vitória. Nós lutamos pelo mesmo propósito. Nós lutamos pelo mesmo propósito. Alcançar as mansões celestiais. Quem está lutando por esse propósito? Solta o teu playback de glória a Deus aí! Aleluia! Glória a Deus. Fala assim: se você não abrir tua boca hoje Se você não abrir a boca hoje e dar glória a Deus, você que é crente, corre o risco de ser comido de bicho. Teve um rei na Bíblia, como é que é o nome dele? Como é que é o nome dele? Foi comido de bicho? Herodes. Foi comido de bicho, sabe por quê? Porque ele não deu? Glória a Deus. Eu digo assim: o rei Herodes, diz a história eclesiástica, foi comido de bicho, porque não deu glória a Deus. Agora diz para o seu irmão: tu vai ficar sem dar glória a Deus? Vai ficar, irmão? Vai ficar? Não? Então dê glória a Deus, aí dê glória a Deus, dê glória a Deus, porque esse lugar aqui é o lugar do barulho, glória a Deus, dê glória a Deus. Quando você dá glória a Deus, Satanás corre. Ele não pode com glória a Deus. Glória a Deus chama a glória, e a glória tem fogo, é a presença de Deus. Daí, olha só, a estratégia que eles usaram anteriormente contra o povo de Israel, contra o rei Acabe, foi guerrear pelos montes. Fizeram a guerra nos montes, perderam a batalha, foram envergonhados. Um exército numerosíssimo teve que partir em retirada, com vergonha. Aí eles deduziram: bom, isso aí é porque os deuses de Israel é Deus dos montes. Ele é Deus dos montes, são das montanhas. Ouviram dizer e sabiam da história que Deus tinha operado nos montes. Israel tinha visto a presença de Deus nos montes. Você sabe e conhece a história de que Moisés teve um encontro com Deus onde? No monte, lá no alto. Onde Deus escolhia para manifestar a sua maravilhosa presença, o seu Shekinah, a sua glória, era nos montes. Daí eles deduziram: bom, esse Deus aí só está nos montes, não adianta guerrear nos montes, porque nos montes nós vamos perder. E aí Deus diz para você que está precisando de um socorro: eleva os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? Eleva os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? De onde? Onde? O meu socorro vem do Senhor. O meu socorro vem do Senhor.
fez os céus e a terra. Eles pensaram, é por causa dos montes. Não, não é por causa dos montes. É por causa do Deus que está nos montes e que está em toda parte. É Ele. Ele é a causa da tua vitória. Ele é a causa de você estar aqui, irmão. Glória a Deus. Daí eles disseram, bom, Aleluia. uma situação, monte. Olha, monte também me faz lembrar que é bom dizer aqui, quando a gente está lá em cima. Monte é posição de destaque. Monte é posição de fama. Monte é quando você está desfrutando das bênçãos. Tem que ter muito cuidado nessa hora. Para a vaidade, para o orgulho, para a altivez, a prepotência não tomar conta do coração. Glória a Deus. Porque quando você está lá em cima, se você não tiver cuidado, você está pisando em quem está lá embaixo. Aleluia, Jesus. Glória E está na mesma situação que você esteve antes, tentando subir, tentando alcançar a vitória também. Há muita gente assim que quando está lá embaixo está humilde e pegando ajuda daqui, mas quando está lá em cima não enxerga ninguém. verdade, Deus. Tem que tomar cuidado, porque a fama destrói. Glória a Deus, aleluia. Eu preguei aqui dizendo para vocês o que Mateus 4 todo mundo conhece. O diabo transportou Jesus ao pináculo do templo, levou ele no alto monte também e mostrou a glória, mostrou a fama. Glória Cuidado. a Deus, aleluia. Você quer lugar de posição? Queira, almeje, sonhe, busque em Deus, mas tenha humildade dentro do seu coração. Porque senão a queda lá de cima vai ser muito mais rápido. Porque cair, irmão, é muito mais rápido que levantar. Para levantar você está machucado, está ferido, está arrasado, está sofrido, está decepcionado, não sabe como erguer a cabeça de novo, mas para cair, está lá em cima se sarrendo, não enxergando nada de baixo, só olhando para cima e de repente, blum, cai. Então qual é o segredo, bicho? Aleluia. Diga assim, humildade. Humildade. Fala de novo, humildade. 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 Aleluia. Para conquistar. Tem muita gente que ainda não recebeu aquilo que está pedindo porque ainda não trabalhou seu coração com humildade. Alguém acha que é só, não, rico é que é altivo. Tem muito pobre orgulhoso por aí. É verdade. Tem pobre mais orgulhoso do que rico. Principalmente alguns que não tinham quase nada e de repente adquire alguma coisa, comprou um carrinho, fez uma casinha melhor, aí antes ele passava rio para todo mundo, ele já passa todo metido. Parece seu fulano, amanhã ou depois, pum, roubaram o carro. Ei, meu Deus, e não tinha seguro, esqueci de botar seguro. Meu Deus, e agora? E vai por aí. Orgulho. Aprendeu isso nessa noite? Diga para você, não aprendeu, irmão? Fala assim, o nosso Deus é Deus dos montes. Nosso Deus Fala é assim, Deus. no monte, No monte. Deus se manifesta manifesta. para me ensinar Para me ensinar. que é Ele o Rei da Glória. Glória. É Ele o Rei da Glória. É Ele que deve se dar honra e glória. Aleluia. Glória a Deus. Glorifica ao Senhor. Aleluia. Glória a Deus. A gente que sobe lá em cima foi pelos meus méritos. Eu alcancei isso porque eu posso, porque eu sou. Não, porque Deus permitiu, porque Deus determinou, porque Deus deixou. E se Deus tirar a mão, você desce lá embaixo. Tudo vem de Deus, toda a glória. Aleluia. Toda a glória para Ele. Aleluia. Daí eles disseram, bom, os sírios tiveram uma ideia que Deus era territorial. Ah, Deus é do território. Então, e tem território restrito, onde Deus age ali. É igual tem gente que acha que Deus só age numa área. Essa área aqui Deus não age. Ele não age se Ele não quiser. Se Ele quiser, Ele vai agir sim. Aleluia. Você está pensando que não? Ah, Deus nessa área não vai tocar em mim não. Se Ele quiser tocar, vai tocar e você vai assoviar igual flauta. Vai assoviar. Porque quando Deus toca, toca mesmo. Faz gemer, faz cantar, faz gritar, porque o toque de Deus ninguém resiste. Aleluia! Ô glória! Eu quero ser tocado por Deus. Quem tem coragem de dizer eu quero ser tocado por Deus? Eu quero ser tocado por Deus. Toca, Senhor. Faz de mim um instrumento. Faz de mim um instrumento. Esse negócio de fazer instrumento não é isso, é Deus tocar em você. Tem gente que diz, eu quero ser um instrumento de Deus. Aí na hora que toca, ai, eu não quero não, tá. Meu irmão, mas para ser instrumento tem que ser tocado. Aleluia! Amém. Glória a Deus. Aleluia,
Fala, instrumento parado estraga. Parado estraga. É. Então, tem que tocar. E toda hora está renovando as cordas. Está afinando. Não se levita aí. Sem afinar não pode, né, meu? Tem que estar afinado. No diapasão de Deus. Aleluia! É isso aí. Glória a Deus. O Deus dos montes. É o Salmo 121 que eu citei. Agora, eles tiveram uma ideia que Deus não agia na planície. Deus não agia no vale. Não vai, ele só vai ficar lá naquele território. Mas é no vale que a gente vê a mão de Deus mais forte. Glória a Deus, aleluia. Eles pensaram, vamos arrumar uma estratégia, vamos reunir os mesmos reis e vamos arrumar um exército tal qual foi antes, do mesmo número, e vamos derrotá-lo no vale. É assim, o inimigo não desiste. Diga assim, é por isso que você não pode desistir da tua bênção. Fala assim, tem que levantar todo dia dizendo, eu creio na minha vitória. E o que você não alcançou ontem, você levanta hoje e diz, eu creio hoje. E se não venceu hoje, você levanta amanhã. Vai ser hoje. Até que um dia vai chegar, você vai abraçar e vai dizer, chegou. É agora, recebi, aleluia. E eles disseram, mas se lutarmos contra eles em lugares planos, na planície, não é? Está aqui no versículo. Se lutarmos em lugares planos, seremos mais fortes que eles. O inimigo tem a ilusão de que sempre vai ser mais forte. Por isso que ele não desiste. Mas diga para o seu irmão, você não é iludido. Você não é. Fala assim, Deus não ilude ninguém. O que ele fala é verdade. É, a ciência de Deus é exata, irmão. Ai, Jonobra Subianai. Se ele diz que vai dar certo, vai dar. Ei, se ele diz que desse jeito você vai conseguir, é esse jeito. Não inventa outro, não vai por atalho. É o jeito de Deus. Ele sabe o que vai acontecer depois. Aleluia. Mas se Deus disser assim, não vai por esse caminho, não entra não, irmão, porque você vai se machucar. No vale. E foram para o vale para a batalha. Mas no vale é lugar de milagre. Porque o nosso Deus é Deus dos montes e Deus dos vales. Para ele não tem lugar. O que ele espera ver é um crente que acredite nele e dê glória a Deus. E ali, nessa história linda aqui, que não dá tempo da gente desfolhar toda, tem algo aqui maravilhoso. Que sempre tem, Deus manda na igreja, um profeta. Diga assim, tinha um profeta. Diga assim, esse profeta era de Deus mesmo. Vamos ler um versículo, alguns versículos anteriores aqui. Vamos ver o que o profeta disse aqui. Antes de acontecer, porque profeta é isso aí, irmão. Eu estava até falando com meu filho hoje lá em casa. Eu falei assim, olha só a ousadia desse cabra aqui, meu Deus do céu. O homem falou tudo antes de acontecer. Tem muita gente aí que ele fica sondando a vida do fulano, conhece o fulano, pergunta algumas coisas da vida dele. Quando ele chega, aí ele, esse que fala, hein? Tá precisando disso na sua casa. Então, mas a outra disse para ele, irmão. Contou. Tem que falar, tem que ver alguém lá embaixo, mas lá embaixo mesmo dizia assim, ó, te dou 30 dias, tu vai estar lá em cima, e essa pessoa chegar, aí é profeta. Aí eu falo, opa, glória a Jesus, aí eu tenho um aplauso. Falar o que esse homem disse aqui, ó, vamos ver aqui o versículo aqui, só vou mostrar para você aqui, como é que é profecia mesmo de Deus, é um negócio sério. Vamos ler aqui, capítulo 20, versículo 13, olha só, olha o que o profeta diz. Enquanto isso, um profeta foi falar com Acabe, rei de Israel, e lhe disse, o Senhor Deus diz o seguinte, você está vendo todo este enorme exército? Olha porque Deus deu vitória. O exército lá que eu falei com vocês, você está vendo todo esse enorme exército? Versículo 13, eu estou olhando.
pois hoje eu darei a vitória a você, e então você ficará sabendo que eu sou o Senhor. Aleluia! Aleluia! Aí Acabe, que não é bobo nem nada, perguntou mais alguma coisa, né? Falou, rapaz, o cara vai se falar. Aí Acabe vai e fala assim, e quem vai comandar o ataque? Perguntou Acabe. O profeta respondeu, o Senhor diz que os jovens ajudantes dos administradores dos distritos, que eram chamados também os moços dos príncipes, é que devem fazer isso. E quem vai comandar a força principal? Perguntou o rei. Aí o profeta respondeu, o Senhor, ó rei, é tu. Diga assim, irmão, fala pro obreiro aí, vai sobrar para tu também, rapaz. Fala assim, não pensa que você vai ficar de fora não, viu? Você vai estar na linha de frente. Aí se tiver bala, tu vai ser o primeiro a levar. É. Mas crente ungido, irmão, ele faz igual o Neo do Matrix. É. Já viu esse filme? O cara manda a bala, ele tchum, 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 a bala vai passando. Porque o Senhor é o seu escudo. Diga assim, meu Deus é o meu escudo, é a minha fortaleza, e nele confiarei. Aleluia! Ah, isso, menderecolou na chuva. Profeta, irmão, profeta, que coisa tremenda. Então o rei mandou chamar os ajudantes, versículo 15. Os ajudantes dos administradores dos distritos, que eram 232. Aí o rei convocou o exército israelita, que tinha, eu falei para vocês lá atrás, tinha o quê? 7.000 homens. Aí, a prova. 7.000 homens. Aí lá atrás, vamos agora dar um salto lá para o versículo 22. Olha, depois deles ganharem, eles ganharam essa peleja. Olha o que o profeta falou. Irmão, quem tem Deus, ele é sempre avisado, ele nunca é pego despercebido. Diga sempre para o seu irmão, se você tiver Deus mesmo, está escrito na palavra dele, que o Senhor Deus não fará coisa alguma, sem antes tê-la revelado aos seus servos, os profetas. Não tem que saber se tem profeta, não é profetada de blá 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 não. Profeta sabe antes de acontecer, porque o nosso Deus conhece o futuro, irmão. A gente por isso está profetizando o passado todo mundo sabe. Ou o presente também o diabo sabe. Eu quero ver profetizar o futuro o diabo não sabe, irmão. Sabe por quê? Porque ele não é onisciente, isso é atributo de Deus. Onisciência é atributo de Deus. Então o futuro, só quem sabe é Deus. Ele chuta, ele dá uma de adivinho, mas quem conhece o futuro é Deus. Aleluia! Aí o profeta chega na última parte do versículo 22, diz assim, vamos ler todo. Então o profeta foi falar com o rei Acabe e disse, olha aí, volte. Olha o que ele mandou ele fazer. Volte. Eu digo para você, volte. Pode voltar. Volte sempre para a barra do Senhor, das obras do vestido de Jesus. Volte para a unção. Volte para a glória de Deus. Volte para o Shekinah, para a presença de Deus. Volte para onde Deus quer que você esteja. Volte para o centro da vontade de Deus, irmã. Sai dessa vida de lama. Ai, volte, fortalece o seu exército e faça planos cuidadosos, pois daqui a 1 ano o rei da Síria vai atacar de novo. Eita, profetizou que dali a 1 ano o rei ia atacar de novo. Agora me pergunte se atacou. Me pergunte. Atacou? Pergunte não. Atacou. 1 ano certinho. E quando Deus fala, irmão, olha, onde ele colocar o ponto vai ser ali. Pum. Não dá para ir para lá nem para cá. Se Deus te prometeu algo, tu tem certeza. Deus, quem é que tem promessa de Deus? Quem tem promessa de Deus, fala assim, mamãe. Diga para você, irmão, se tu tem certeza que tu tem certeza mesmo, bichinho.
certeza mesmo, coisinha? Tem? Tem certeza? Tem. Fala assim, então fica tranquilo. Então fica tranquilo. É só descansar em Deus. Só descansar em Deus. Ó, o que tem que fazer? Habita no esconderijo do Altíssimo. Fala assim, habita no esconderijo do Altíssimo. Pergunta, está habitando lá? Tá ficando lá? Então descansa na sombra do Onipotente. Porque se Deus prometeu, vai cumprir. Toca em doer. Acontece o que acontecer, vai cumprir, irmão. Ninguém vai conseguir deter. Aleluia. Vai, saca, né? Cumprir a aventura, né? Vai cumprir. Glória a Deus, aleluia. É de profeta assim que nós precisamos na casa de Deus. É de gente assim que a gente precisa na casa de Deus. Que fala seguro, com confiança, porque tem vida no altar. Tem vida no altar. Ter vida no altar é estar disposto a ser queimado. Diga para o seu irmão, ter vida no altar é estar disposto a ser queimado. Está disposto, irmão? Está disposto a virar um tição de Deus aí? Hein? Um tição, um carvãozinho de Deus? Quem aqui está disposto a virar um carvãozinho de Deus aí? Aleluia! Vai virar carvão, irmão! Aleluia! O diabo quer jogar água, mas Deus manda fogo. Deus está mandando fogo aí, fogo no teu altar. Recebe aí, mano! Aleluia! Glória a Deus! Amém? Vou estar orando com vocês e por você. Tem que deixar um pouquinho para depois, né? Outro dia. Deus dos montes, Deus de qualquer situação e Deus dos vales. Deus da planície. Falando em vale, lugar de situações difíceis, a planície também sugere calmaria. Calmaria fala do dia a dia. Deus está com as suas ovelhas dia a dia. Aleluia. Quando você está trabalhando, está pensando que está sozinho, Ele coloca um anjo ali para ficar do teu lado. O anjo trabalha assim, ele trabalha ali só observando. Se você precisar de um socorro, ele não abrir e fechar de olho, né? Ele chega na gola e fala, está precisando de socorro. Aí Jeová já manda. É na hora. É na hora. Para quem tem temor, é na hora. Irmão. É igual a espada de Deus. Espada de Deus ninguém vê. Não dá nem para colocar em, como é que chama? Slow motion. Porque nem assim vê. Corta para todo lado. Vamos ficar de pé que eu quero orar por vocês. Fala assim, a espada de Jeová está aqui nessa noite. Agora, ó, se você estiver no monte, hein? Lugar de sucesso, você está tendo vitória, eu vou orar por você, para você saber lidar com essa vitória.